Se permita ser jogável, irmão. Se permita ser o jogador, irmão. Porque quando a gente. Às vezes você já passou por isso, de dizer isso, ou até ouviu pessoas dizendo que eu poderia ter nascido rico, ou se eu fosse rico ia ser diferente. Mas a gente tem um privilégio, irmão. Você pode me chamar de louco, mas escuta esse vídeo, irmão. Você pode estar me chamando de louco. Como assim? Você tem um privilégio de ter nascido no baixo, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Salomão, é o nosso Deus. E você pode ter falado assim, não, a vida é bela só para quem nasce rico. Mas a gente, irmão, veio do baixo. Deus vai não colocar lá a gente no alto. Como assim? O que você está querendo dizer? É porque tem uma mensagem, tem uma palavra de uma pessoa que disse, eu não sei, meu irmão, mas tem uma palavra assim, não me colocaram no time vencedor, então fui lá e criei o meu. O que tá dizendo aqui? É porque a nossa vida é como um jogo. Sim, para nós que somos filhos de Deus, a nossa vida é mais difícil. Na Bíblia mesmo diz que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas felizes são aqueles que suportam as tentações, que as provações. E você ainda pode estar com dúvida aonde você quer levar. A vida é como um jogo, irmão. Tem uns NPCs que ficam sempre reclamando. Deus abre uma porta. Deus abre uma direção. Você pode pedir a Deus, me dá uma direção. Mas toda vez que vem uma direção para você, você ignora ela. E qual é a direção que você está procurando, irmão? Deus está te dando uma agora. Faça o que precisa ser feito. Ah, mas não, faça o que precisa ser feito. Se você não pedir uma direção, se essa direção chegasse, o que você ia fazer? Você não ia seguir ela? Então faça, irmão. Deus está te dando a direção. É Ele a direção. Então siga e prossiga, irmão. E a vida é como um jogo, irmão. É como um jogo. E a gente é o jogador. E tem os NPCs, que é aqueles que não jogável, ou que já tem uma programação por trás, que só fica reclamando, fica duvidando, fica preocupado. Mas a gente, irmão, somos jogador. Não, não é pra nossa glória, não, irmão. É pra glória de Deus. E a gente somos jogador. Mas você tá com a mente de NPC, fica reclamando, fica duvidando. Mas se permita ser usado por Deus. Porque já viu o personagem de jogo? Ele tem que ser usado. E esses somos a gente. E Deus quer te usar, irmão. Mas se permita ser usado. Se permita. Eu não sei o que é, mas prossiga. Às vezes você pergunta uma pergunta para Deus que é uma pergunta para você mesmo. É uma pergunta para você mesmo. Mas se permite, irmão, ser usado por Deus. E como assim? Faça o que precisa ser feito. Se Deus te deu um dom, te deu um talento, multiplique o seu talento. Multiplique o seu talento. Você sabe tocar violão? Então multiplique ele. Como assim? Abre um curso. Ah, mas eu não tenho eu só moro na minha casa e não, irmão. Hoje as pessoas estão vendendo online. Você sabia que você pode vender seu curso online? Se você sabe de alguma coisa, comece no YouTube mesmo. Eu não sei o que é. Comece a fazer, irmão. Comece a executar. E continue se você já está fazendo. Porque nós precisamos ser jogável por Deus. Porque, irmão, precisamos de Deus. Mas eu creio, irmão, que todos nós precisamos de Deus. Mas nós precisamos de Deus com amor, irmão. Com amor. E Deus nos morreu na cruz por nós, por intimidade, para que a gente tivesse intimidade com Ele. E eu tô repetindo esse canal para que a gente tivesse intimidade com Ele. Então converse, conte seus sonhos para Deus. E não pare de fazer aquilo, irmão. Não pare de fazer o que Deus te deu para te entregar. Porque Isaac, ou não vou lembrar aqui,
mas eu acho que era filho de Jacó. Ele foi preso, ele foi entregado como escravo pelos seus próprios irmãos. E o talento dele, lá mostra na Bíblia, que o talento dele era, tipo assim, ele sonhava com uma coisa, ou ele sabia, tipo assim, o sentido do sonho. Ele sabia o sentido do sonho. E aonde que ele passava, que o propósito dele era ser governador. E aonde que ele passava, ele governava. Quando ele foi para a casa do egípcio que comprou ele governou lá. E quando ele foi preso, que a mulher dele, do egípcio, incriminou ele. E quando ele foi preso, ele também governou lá na prisão. Mas aí, o dom dele, o talento dele, ele multiplicou. Lá mostra que quando o rei mandou cortar a cabeça de dois servos, o sonho dele era que ele ia ser morto. E o outro dizia que ele ia voltar pro lado do rei. E aí ele fala, não se esqueça de falar de mim. Aí de muito tempo, passou um tempo, não de muito tempo, mas passou um tempo que ele foi lembrar dele lá na prisão. Mas ele já estava governando. Ou seja, o talento dele era saber dos sonhos. Tipo assim, não saber, mas o sentido dos sonhos. Aí o rei teve um sonho também. E ele foi lá conversar com ele. E ele contou o sentido do sonho para ele. Que era que ia ter uma grande fome no sonho dele, no reino. E aí, por causa disso, ele colocou ele como governador, ou seja, o talento, aquilo que Deus entregou para ele fazer, ajudou ele a chegar no propósito. E talvez, irmão, você tá falando assim, isso que Deus te entregou pode não ter nada a ver com o seu propósito, mas se não tá ferindo nenhum princípio de seu, não tá ganhando em cima dos outros, não tá, irmão. Então vai em frente, porque uma porta abre a outra. Uma porta abre a outra. Então, irmão, você pode estar se parando de fazer as coisas porque você não tá tendo, tipo assim, aquela porta não tem nada a ver com o meu destino. Ou se eu abrir aquela porta, eu não posso me encontrar com o meu destino. Mas Deus está te dizendo, não se preocupe. Você não está ferindo nenhum princípio e Deus te entregou para fazer, então faça. Se você já está fazendo, ótimo, continue. Às vezes vai vir um desânimo, sim. Mas é como 1 Coríntios, versículo 3. Lá diz que tudo que a gente coloca em Deus, todos os nossos sonhos, todas as orações que a gente coloca em Deus, é semeado em Deus. Mas é Deus que faz crescer. E Deus é a terra. A gente pode regar essa semente, que é o sonho. Mas fazendo aquilo, tipo assim, regar, é tipo fazendo aquilo para multiplicar. Mas é Deus que faz multiplicar. E lá complementa que quando a gente semeia alguma coisa em Deus, é Deus que faz, que vai fazer crescer. Mas vem a chama. A chama vem, ou seja, a provação vem para tentar aqui. Para te tentar, mas a prova vai vir. Ou pode estar a prova aí na sua vida. Mas aqueles que suportar a dor, o que pode estar acontecendo na prova, vai ficar semeado em Deus. Aquilo, irmão, o seu propósito. Mas se você não aguentar, irmão, os tais será salvo, lá diz. Ou seja, você será salvo. Mas está valendo a pena não viver o propósito de Deus? Essa é a pergunta, irmão. Você vai ser salvo se você não aguentar, mas está valendo a pena você não viver o propósito de Deus? Tem portas que Deus te entregou que você precisa bater nela. Mas você tá valendo a pena não multiplicar o seu talento? Tá valendo a pena, irmão. Porque tem uma vida debaixo do sol que é com as preocupações. E tem a vida que é acima do sol, que é quando a gente sonha e entrega isso a Deus. Você quer viver qual vida, irmão? Então, irmão, faça o que precisa ser feito hoje, irmão. Faça. Vai vir um vale da sombra da morte. Pode vir o que vier, irmão.
Deus falou que não ia ser não ia ser fácil, na verdade. Mas ele estaria com você. Ele tá com você. E essa é a direção dele para você hoje. Se permita ser jogável e jogue o jogo. A vida é um jogo. Se permita ser jogável e jogue o jogo. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas vai valer a pena, Deus está te dizendo. Vai valer a pena, então jogue o jogo. O mundo pode estar te chamando de louco, pode. Mas quem decide o jeito que vai ser jogado é Deus que decide o jeito que o jogador vai ser jogado. Deus já sabe de tudo. Então, irmão, você pode estar me chamando de louco aqui. Eu falo uma coisa, já falo pra outra. Não, mas se permita ser usado e continue fazendo aquilo que você tá, aquilo que Deus te entregou para fazer. Então, se essa mensagem falou com você, fez sentido no seu coração, compartilhe essa mensagem e se inscreva nesse canal para que essa mensagem se chegue em mais pessoas e curte esse vídeo através do YouTube. E que Deus te abençoe.